À nossa volta, as tecnologias tomam rumos cada vez mais assustadores. Na velocidade em que as coisas andam, nos tornamos dependentes de aparelhos que nem sequer imaginamos como funcionam. Você já parou para pensar nos segredos escondidos por trás desses avanços? Já imaginou que a nossa história recente pode estar cheia de capítulos que nem os roteiristas mais criativos ousaram pensar? A busca pelo conhecimento e, na maioria das vezes, a ambição pelo poder levou a humanidade a caminhos macabros, cheios de segredos, medo, violência. E o pior é que existe uma possibilidade real de nunca sabermos de fato a verdade. Você já ouviu falar do projeto Montauk? Para alguns, apenas uma lenda, teoria da conspiração. Para outros, um projeto secreto do governo estadunidense realizado em Long Island. O objetivo? Desenvolver técnicas de guerra psicológica e investigações que beiram a ficção científica. Estudavam a possibilidade de viajar no tempo, viagem no hiperespaço e invisibilidade à luz visível, infravermelha e radar. A criação de super-humanos com poderes telepáticos e telecinese. Eu te apresento Projeto Montauk. E se for verdade? No universo criado pelos irmãos Duffer, na série Stranger Things, os personagens se deparam com mistérios que envolvem supostas experiências em laboratórios dos Estados Unidos da América, como o MK Ultra e o já mencionado projeto Montauk. O Montauk é a segunda parte dessa história. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre MK Ultra e não conhece os segredos dessa experiência, como o controle mental de assassinos, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para que você entenda melhor o assunto. O projeto Montauk, de acordo com as histórias e teorias sobre o assunto, foi um experimento grandioso realizado na década de 80. Sabemos que a fama dos Estados Unidos da América não é das melhores. Estão quase sempre envolvidos em conflitos e ideais de dominação global. Esse projeto ultra secreto foi criado com o auxílio de uma verba gigantesca e um objetivo assustador: criar uma arma capaz de controlar por completo as outras nações. Fizeram experimentos de viagem no tempo, hiperespaço, controle mental, genética avançada para a criação de super soldados, estudo de habilidades paranormais, imortalidade e até controle do clima. Quase todo tipo de ideal futurista, mas que na vida real pode ser mais cruel e doloroso, já que seus experimentos eram feitos em humanos. Existem muitos boatos sobre a origem do projeto Montauk. Alguns conspirólogos acreditam que ele tenha começado na Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de criar tecnologias revolucionárias capazes de garantir a supremacia americana. E se for comprovado a existência real desse projeto, ele poderia ser apontado como uma das ideias mais obscuras da nossa história. Teóricos relatam por meio de depoimentos de militares, políticos, cientistas que dizem terem participado dessa loucura científica e, pelos cálculos, mais de 7 trilhões de dólares foram gastos em uma década de pesquisas. Mas é claro que o governo sempre negou toda a história. A entrevista. No livro Phoenix Undead, o projeto Montauk e Campo Herói hoje apresenta uma autobiografia descrita por Andy Pero. Ele diz ser um sobrevivente de um programa de controle mental. Em uma de suas entrevistas, quando questionado sobre as pessoas que lideram esses programas e onde eles executam essas atividades, Andy afirma: "É o nosso próprio governo que faz isso. Um de meus manipuladores que tentou fazer lavagem cerebral em mim, tentando fazer com que eu acreditasse que ele fosse meu pai, ele era simplesmente um nazista. Eu coloquei seu apelido de Adolf.
Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos cientistas nazistas foram trazidos para os Estados Unidos da América através de nossa própria agência de inteligência, que em tempos passados trabalharam em pesquisas de controle da mente nos campos de concentração. A instalação de Montauk, localizada em Camp Hero, foi reaberta pelo Departamento da Marinha e está atualmente ativa. Basicamente, essas bases subterrâneas estão localizadas no país inteiro. A entrevista está cheia de mistérios e revelações surpreendentes. Ele fala sobre as habilidades sobre-humanas que descobriu ter. Os manipuladores me puseram em um estado de transe, onde eu seria instruído a pular para fora de uma escada de baixa estatura. Na minha mente, eu pensava que estava somente pulando de uma banqueta ou algo de baixa altura. Na realidade, eu estava progressivamente sendo direcionado a pular de alturas cada vez mais altas, até o ponto em que eu poderia pular de edifícios e até mesmo de aviões sem paraquedas. Quando eu estava subordinado ao controle da mente, eu poderia fazer qualquer coisa que me fosse ordenado, desde que eu acreditasse nelas. Eu poderia fazer 200 ou mais flexões sem problema, algumas vezes durante meia hora ou até que me mandassem parar. Eu era capaz de levantar uma haltere de 272 quilos. Nos meus saltos, eu caía como um gato, calmo e relaxado, sem medo, me concentrando como um laser na aterrissagem. Andy ainda acredita que existam milhares de outras pessoas e crianças que foram usadas e muitas delas desapareceram. Muitas morreram durante o processo. Elas foram consideradas descartáveis. Alguns que sobreviveram aos muitos programas rigorosos ficaram conhecidos como os garotos de Montauk. Geralmente os garotos e rapazes são treinados para serem mensageiros assassinos e super soldados e até mesmo psionicos matadores. As mulheres são usadas geralmente como agentes sexuais. Nessa entrevista, quando questionado sobre seu envolvimento no projeto Montauk, Andy Pero fez uma revelação surpreendente. O Departamento da Marinha firmou algum acordo com os alienígenas cinzentos para trocar tecnologias por mulheres e crianças na condução de experiências de fertilização. Isso é o que está acontecendo agora numa base subterrânea perto de Miami, Flórida. Uma das minhas lembranças mais perturbadoras é ter sido levado por um corredor nesse laboratório subterrâneo e ter visto jaulas eletrificadas com mulheres e crianças gritando por socorro. Ele diz ter feito parte de um outro programa derivado do projeto Montauk, chamado de Cadeira Montauk, criada para conduzir o ser humano e a sua alma ao ponto zero de referência para facilitar a viagem no tempo. O que a cadeira basicamente fazia era separar a mente do corpo. Os operadores da cadeira pensavam e a energia vibracional aumentava, tendo uma proteção ao se olhar para as antenas que ficavam sobre a cadeira, de onde a energia era enviada para o computador e novamente para um processador, e então era amplificada várias centenas de vezes. A informação era enviada para uma rede de cristais de energia, e então, incrivelmente, qualquer um dos pensamentos eram amplificados, e num período de tempo, um buraco abria-se no quarto. O buraco tinha entre 5 a 6 metros de largura e grande o suficiente para se passar um caminhão através. Uma espécie de portal. A cadeira era conectada a um sofisticado sistema de computador e amplificava o pensamento de modo que quando um pensamento ou época no tempo era visualizada, o computador simulava um portal do tempo baseado neste período específico. Uma série de portais do tempo foram feitos, até que uma coleção de períodos do tempo e passagens foram se acumulando como se fossem fotografias que marcavam uma época e davam acesso ao passado. Uma certa missão de viagem no tempo foi chamada de Projeto Cruzeiro do Sul. Esta missão foi criada para vencer a Segunda Guerra Mundial a favor dos aliados.
Andy conta que os Estados Unidos da América cedeu aparelhos de comunicações, armas e tecnologias de componentes fabricados na década de 40. Estes aparelhos seriam entregues no passado, juntamente com explicações sobre como fabricá-los usando peças da época. Ele conta ter participado de algumas dessas entregas. Uma vez foi enviado para a Alemanha e, em outra ocasião, para a Inglaterra. Não era permitido falar com qualquer pessoa, exceto entregar seu pacote e retornar rapidamente para sua época. E isso tudo foi feito sob uma profunda programação hipnótica, e dessa forma, Andy não pôde explorar suas viagens. Ainda que o projeto Montauk nunca tenha sido confirmado como real, os relatos de Andy Pero conseguem deixar uma pulga atrás da orelha. E por falar nisso, o mundo invertido. Pense em um acróbata e uma pulga em uma corda fina. O acróbata pode se mover para frente e para trás ao longo da corda, mas a pulga pode se mover para frente e para trás e também para os lados. Se a pulga continuar andando para um lado, ela vai dar a volta na corda e voltar aonde começou. Então, o acróbata tem uma dimensão e a pulga tem duas dimensões. Mas uma dessas duas dimensões forma um circuito fechado, abrindo a porta para um mundo invertido, um lugar em que as mais bizarras criaturas podem habitar. A analogia descrita na série leva a nossa imaginação a entender a realidade de outras formas. Será realmente possível a existência de um portal? Uma força eletromagnética que possa nos levar para outras dimensões? Será que esses programas secretos ainda são realizados atualmente? Somos cobaias em potencial? Difícil de responder, não é? Mas não difícil ou impossível de imaginar. Então, antes de qualquer coisa, e se for verdade?